Olá, amigo gestor, amiga gestora. Aqui é Vini Dias, especialista em Customer Experience. Eu estou aqui hoje para conversar contigo um pouquinho mais sobre o que é esse termo, né? Super recente em alguns setores, mas também já muito difundido e bastante consolidado em algumas marcas, em algumas corporações. E eu estou aqui para conversar justamente com você que é gestor de uma corporação, de um departamento, de um pequeno negócio, né, do seu eu negócio, está começando a empreender e quer justamente começar a se aprofundar no que é o conceito e justamente como conseguir, né, otimizar todas as estratégias que a gente possui do Customer Experience para otimizar os seus resultados da sua empresa. Então, vamos começar com esse bate-papo super bacana. Eu acho que primeiramente eu vou falar justamente o que o Customer Experience não é, né? Porque muita gente aí tem falado que o Customer Experience nada mais é do que a satisfação do cliente. Eu trago um dado muito relevante do Instituto Gartner, um instituto super conhecido que nos últimos anos tem pesquisado bastante sobre o comportamento e perfil do consumidor, né? E ele diz que 20% das pessoas que se sentem satisfeitas com o seu negócio, elas têm a tendência, elas podem parar de fazer negócio com a sua corporação, ou seja, deixar de comprar o seu produto, também de contratar o seu serviço. E o contrário também é verdadeiro, 28% das pessoas que se dizem insatisfeitas com o seu negócio, eles podem voltar a fazer alguma transação, a comprar o seu serviço de novo. Então, quando a gente fala na parte de satisfação, né, acaba sendo um pouquinho, né, minimalista quando a gente fala muito do conceito de Customer Experience, que é o que a gente tem para hoje. E aí, imagino que deve estar passando na sua cabeça também que Customer Experience é para grandes corporações, né, para grandes empresas já consolidadas. E eu digo categoricamente que não. E eu falo que Customer Experience é assim para grandes líderes, ok? Para grandes gestores que estão buscando realmente fazer a diferença, não ficar brigando todos os meses por vendas e vendas, e sim criar uma experiência muito positiva, muito saudável em todo o setor da sua corporação, beleza? Então a gente já sabe um pouquinho do que não é o Customer Experience, e agora a gente vai aprofundar esse item importante. Aliás, tem surgido muitas coisas aí também, muitos outras terminologias, né, que é o Customer Centric e o Customer Success, e certamente a gente vai ter tempo para conversar sobre cada uma delas e como cada uma delas consegue ajudar no seu negócio. Então, acho que isso que é o mais importante. Bom, Customer Experience nada mais é do que a experiência, né, do cliente. Se você vê uma coisa muito simples, muito fácil, mas certamente no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, de uma era, né, de muita informação, de muito conteúdo, a gente já está entrando, né, na era da curadoria. Eu falo que a gente precisa construir, saber exatamente qual tipo de informação que a gente consome. E o Customer Experience está muito conectado com isso. Então, qualquer experiência que você constrói em relação à sua marca. E nada mais é, né? Essa experiência não é quando realmente o cliente está fazendo a transação com o seu negócio, quando ele está usando o seu serviço. O Customer Experience pode ser e ele deve ser todo o contato e a experiência que ele tem com a sua marca. Então é uma construção um pouquinho mais ampla. Certamente, né, eu vou começar a desmistificar um pouquinho do como que é fácil a gente colocar isso em prática, porque o Customer Experience ele não é uma metodologia, né, uma ferramenta pronta que eu te entrego e você começa a construir. Mais importante do que isso, ele é uma metodologia, né, ele é justamente um pensamento, uma reflexão e uma nova filosofia que você precisa colocar em prática na sua cabeça. E quando eu falo você, se você trabalha, né, com outras pessoas, tem uma equipe, tem outros pares, né, e às vezes na sua corporação, certamente você vai precisar contaminar essas pessoas com essa nova filosofia, com esse novo pensamento de ter o cliente centrado no seu negócio para cada tomada de decisão, para você ouvir cada vez mais o seu cliente e também para validar cada conteúdo, né? E aí eu até faço sempre a pergunta: quando foi a última vez, né, nos últimos 7, 10, 15 dias que você realmente conversou com o seu cliente, né? Não é aquela conversa, aquele bate-papo informal, mas é justamente sentar com ele e tentar entender um pouquinho de como que ele está, como que ele está se sentindo em contato com o seu negócio. E aí você começar a tirar um pouquinho as camadas da cebola e conhecer um pouquinho mais sobre o seu cliente, não de uma forma superficial de qual é a idade dele, qual é o perfil socioeconômico, onde ele mora, né? Certamente é começar a conhecer um pouquinho mais sobre os valores que ele tem, quais são as necessidades, os anseios, quais são os problemas que ele tem na vida que você vai poder talvez solucionar.
Então eu te convido, se você não tem feito isso, para fazer justamente no dia seguinte ou então hoje mesmo, conversar um pouquinho mais sobre o cliente que você está querendo conhecer melhor. E também já faço um parênteses muito relevante, eu converso com muitos gestores que estão enfrentando dificuldades nos seus negócios, que certamente estão querendo migrar, né, mudar qual é o perfil de cliente que eles atendem. Então, às vezes eles estão no negócio já há bastante tempo, às vezes o público dele está envelhecendo, ele está querendo justamente mudar, né? Eu quero trazer um pessoal mais jovem, que tem um poder de compra, um pessoal bastante leal, mas também que troca de negócio com facilidade, se você não conseguir conquistar ele. E aí como que a gente consegue fazer justamente para contactar, né, e manter esse relacionamento com essa pessoa. Então o Customer Experience ele vem para ajudar justamente nesse setor muito importante. Eu imagino que quando eu falo aqui, você deve estar justamente já pensando alguma coisa na sua cabeça, né, no seu negócio, e justamente o que consigo colocar, ou então quantas vezes eu tenho ouvido meu cliente, ou então quantas vezes eu chamei o meu cliente para conversar e para tomar alguma decisão junto comigo. Tem muitos gestores por aí que tomam as decisões por eles próprios, né? Às vezes estão há muito tempo no mercado, ou então tem uma sensação autodidata aí de que sabe tudo, e que certamente começa a desenhar um novo processo, desenhar um novo produto, fazer uma nova campanha de marketing, uma nova comunicação, um marketing digital, né, nas mídias sociais que está muito em moda, e justamente ele começa a fazer sem pensar, sem ouvir as outras pessoas. Alguns gestores um pouco mais inteligentes, né, eu diria, eles começam até a contactar as pessoas que estão à sua volta, justamente as pessoas da sua equipe, ou então alguns conhecidos, para que possam ajudar e contribuir nessa construção. Então, certamente já fica um pouco mais amplificado o conhecimento e a possibilidade de sucesso acaba sendo bem maior. Mas inteligente mesmo é o líder, é o gestor que coloca o cliente lá no meio do processo. E quando eu falo colocar o cliente no meio do processo, é justamente quando você for desenvolver uma nova campanha de marketing, uma nova precificação, então novas formas de pagamento, ou então um produto novo, uma campanha de marketing, ou então um processo, né, inovador no seu negócio, que certamente se você colocar ele em algum momento, você vai ter ganhos satisfatórios e muito importantes, relevantes, para que essa inovação, né, essa reformulação de um processo se tenha muito êxito. Então esse daqui é o primeiro ponto-chave quando eu falo de Customer Experience. E aí se você se sente confortável, se você sentiu que você realmente é um grande líder, e que você está preparado para colocar o cliente dentro da sua cabeça e não tirar ele nunca mais, e colocar ele também no processo, né? Colocar ele às vezes na sua sala, na sua mesa, para tirar e tomar dúvida, tomar as mudanças, as decisões necessárias. Certamente você pode continuar comigo nesse bate-papo, porque eu vou trazer para vocês 3 pilares essenciais, muito importantes, quando a gente fala de Customer Experience, beleza? Não sei se você está anotando, mas aproveita, pega um caderninho, anota no seu celular, ou então guarda firme na sua cabeça o primeiro pilar, que se chama esforço, ok? Esforço nada mais é que qual é o esforço que o seu cliente precisa ter para ter contato com o seu negócio e também para usar o seu negócio, o seu serviço, o seu produto, ok? Então, quanto mais esforço, quanto mais atrito ele tiver para utilizar do seu serviço, certamente a possibilidade de você ter algum ruído é muito grande. Beleza? O segundo pilar, não menos importante, é o sucesso. O sucesso quer dizer nada mais, nada menos do que justamente você entregar o que você se propôs e em algum momento dessa experiência você ter um momento memorável, né? Quando a gente fala justamente de um momento memorável, ele é um momento que ele fala assim, o cliente fala, uou, eu não esperava por isso. Então, tome cuidado que sucesso não é simplesmente entregar o que você se propôs. Isso aqui é básico. Então, se você não está fazendo isso, não tem por que nem você manter o seu negócio no ar. Ou alinha a expectativa, ou então entrega o que você está se propondo. Mas beleza? Não se esqueça do sucesso. E o terceiro pilar, não menos importante também, é justamente você criar uma conexão emocional. Em cada parte do seu negócio, em cada parte de ponto de contato com o seu cliente, aonde você vai ter uma conexão emocional, onde ele realmente vai falar assim, eu tive um contato com essa marca, uma experiência que me tocou, que me faz ter sentimentos e sensações muito profundas e que façam com que eu consiga manter o relacionamento longevo com a sua marca. Então não se esqueçam, ok? Sucesso, esforço e também conexão emocional. Esses aqui são os 3 pilares, certamente a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles
porque você precisa conhecer profundamente sobre esses 3 pilares. E a partir daí, a gente vai começar a trazer um pouquinho mais justamente como que você define quem é a sua persona. Então, já estou trazendo alguns termos novos, né? Quem é a persona. E persona não é uma parte superficial de saber, lembra que eu até comentei qual é a idade, qual é o nível socioeconômico, onde que a pessoa trabalha, onde que a pessoa mora, quais são as preferências, e sim é você começar a descascar algumas camadas da cebola e conhecer um pouquinho melhor o seu cliente e traçar algumas personas. Já te dou uma dica, ok? Geralmente um negócio não tem somente uma, somente 2 personas. Alguns negócios chegam a ter 3, 4, 5, até mais personas, e aí que está o desafio de como que você consegue colocar isso no seu negócio e atender essas diferentes personas. E também tem uma decisão muito importante quando a gente fala de persona, que é, beleza, às vezes você pode ter 10, 12 personas, e aí eu vou te levar para um momento de reflexão dessas 10, 12, escolha 5 para você atender com maestria e com muita excelência. Aquelas que realmente têm um contato muito frequente e que pode ter um impacto muito importante no seu negócio. Beleza? A gente fala sobre persona e depois eu vou dar uma pincelada também sobre jornada. Jornada nada mais é de que quando essas personas, né, que você já definiu, quais são os pontos de contato que ela vai ter com o seu negócio ou então com a sua marca? Ou então como que você pode criar pontos de contato para que você tenha uma conexão emocional muito relevante. Ok? Então, jornada é um processo bem longo, onde a gente se debruça um pouquinho mais para construir todos os processos. Às vezes não é, né? Não precisa ser também de um departamento inteiro, mas às vezes um processo de um departamento que começa a mudar a visão que o cliente tem com o seu negócio. E por fim, né, nesse ciclo de persona, de jornada, tem o que a gente chama, né, dos KPIs, dos indicadores, ou seja, o que vai trazer de informação, de retorno sobre o que a gente tem construído, se tem dado certo ou se não tem dado certo, para que a gente consiga mexer nessas alavancas e realmente criar um ciclo, um processo construtivo. Quando a gente fala de Customer Experience, ele não é uma coisa que tem início, meio e fim, certamente é uma coisa que se autoalimenta a todo momento. Ok? Então isso aqui para a gente iniciar foi uma breve pincelada sobre o Customer Experience, então você já sabe o que não é, certamente você já consegue explicar para alguma pessoa, então aproveita, né, depois que a gente acabar esse nosso bate-papo, conversa com alguém, liga para alguém, explica um pouquinho melhor sobre o que é o Customer Experience e por que ele acaba sendo importante de você colocar no seu negócio nesse momento. Bom, a gente vai falar muito mais sobre decoupling, sobre jornada, sobre persona, sobre quais são os pontos, né, as estratégias que você pode colocar no seu negócio, no seu departamento, no seu eu negócio, que vão começar a mudar o seu mindset e começar a cuidar do cliente e colocar ele no ponto central. Beleza? Eu agradeço o nosso primeiro contato. Vini Dias, especialista em Customer Experience. Um forte abraço.